Brasil vive o que alguns especialistas chamam de transição religiosa, e isso acontece de forma exponencial. Para se ter uma ideia, na década de 1970, 90% da população era católica. Os evangélicos eram pouco mais de 5%. Hoje, os evangélicos representam 22,2% da população. E para 2030, a projeção é de uma inversão. Em apenas 6 décadas, podemos viver uma transformação social sem precedentes na história do Brasil. Seremos uma nação de maioria evangélica? Os dados do último censo do IBGE mostram que 60% são de origem pentecostal. 18,5% evangélicos de missão. E todo o povo de Deus diga amém. E 21,8% evangélicos não determinados. Entre os evangélicos, 53,9% são pretos e pardos. As mulheres representam 55,6% dos evangélicos. Em meio a toda essa revolução social que estamos passando, são muitas as perguntas para entender esse fenômeno no Brasil. O que eu trago aqui é apenas um olhar jornalístico, é claro, sem pretensões de trazer respostas, apenas reflexões. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Você sabe onde fica a igreja da pastora Roberta? Lá embaixo, lá. Descendo ali? É descendo. Obrigada, tá? Nada. Essa rua aqui, ó, mostra bem o bairro, a dimensão do bairro onde a gente está. É um bairro bem periférico do Rio de Janeiro. O município de Queimados fica mais ou menos a 45 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. E como vocês veem, aqui é um bairro extremamente rural. Aqui a gente vai ver uma das igrejas que é quase um retrato das igrejas evangélicas no Brasil. Por que um retrato das igrejas evangélicas no Brasil? Porque a maior parte delas, grande parte delas, fica exatamente assim, em bairros periféricos, e elas ficam muito próximo de uma população que não encontra essa religiosidade, essa forma, maneira de expressar a religiosidade e a espiritualidade tão fácil. Mas essas igrejas independentes, elas estão em todos os cantos. Nós temos visto um aumento dessas igrejas independentes, com títulos os mais variados possíveis, que não são vinculados a grandes convenções, que estar vinculado a grandes convenções te ajuda a mapear um pouco esse quantitativo das igrejas, mas a gente tem muitas igrejas independentes que não estão ligadas a nenhuma rede, nenhuma convenção, ela é totalmente autônoma a partir da iniciativa de uma liderança específica, né, de um pastor ou de uma pastora. Paz do Senhor, pastor, vai ser uma missionária, vamos cantar o Senhor? Vamos. Boa tarde. Boa tarde. Pastora Roberta? Sou eu mesmo. Oh, que prazer imenso encontrá-la. A gente veio andando de lá. Prazer. Obrigada por nos receber aqui. Obrigada. Vamos entrar? Vamos entrar. Dá pra gente até lá na igreja. Eu moro aqui do lado. Sim. Veja aqui, gente. Tudo bem? Prazer, Luciana. Muito bom encontrá-lo. Muito Prazer. bom. Pastor, prazer. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Onde vamos ter esse banho, Luiz? O meu encontro com Deus foi no meu batismo. Né? Eu aceitei Jesus. Na realidade, foi ele que me aceitou. Eu estava passando por um processo um conflito dentro da minha casa, porque eu queria me casar. Pra gente assumir alguma coisa dentro da igreja, a gente tem que casar, se batizar. O meu companheiro não queria ser evangélico,
E assim, eles terminamos de boa. Deus no céu ganhou, então. Ganhou. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos e eu tava com a minha vida totalmente desestruturada. Eu vim para esse ministério por uma amiga. Sentei, conversei com a pastora Roberta, conversei com o pastor Luiz, falei como é que tava a minha vida, que tava a bagunça que tava. E eles me abraçaram, do jeito que tava. Me abraçaram e eu fiquei. A espiritualidade que fez essa mudança na sua vida? Foi, com certeza. Porque quando a gente tá sem esse amparo espiritual, a gente vai se guiando por aquilo que as pessoas falam. A gente não tem um norte, de fato, do que é bom. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso, que eu fui chamada para fazer algo em favor do reino. Quem te convidou nessa noite para entrar por essas portas foi o Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, todo demônio oculto, Pai, que tem sido revelado. Eu cheguei aqui num financeiramente muito bom da minha vida, mas o meu espiritual estava quebrado. E a pastora me acolheu. Eu precisava verdadeiramente dessa ajuda. A sensação que a gente tem que essas são as igrejas mais próximas das pessoas. É ali que os pastores tentam resolver problemas sociais da comunidade, fazer esse encontro com a comunidade, ajuda econômica também, suporte para os jovens da comunidade, para os idosos. Ou seja, não é exagero dizer que muitas vezes essas igrejas fazem o trabalho do poder público. O corpo, ele está muito presente no culto de vocês, a gente vê. Como é que é isso, esse posicionamento também do corpo, respondendo à oração? Aqui a gente trabalha com libertação. É um movimento pentecostal. Então, assim, quando as pessoas dão lugar, elas sapateiam, cada um manifesta de uma maneira, fala em línguas, cai arrebatada, mas também nesse meio também, né, a manifestação de demônio, pessoas que estão possessas de demônio e vão cair também endemoniadas. Ah, Senhor, que a tua palavra diz, aleluia. O pentecostalismo ele tem muitos aspectos que se aproximam daquilo que está muito associado com a população negra. Você vai numa igreja pentecostal e todo aquele escândalo, a dança, e roda, e fala, e todo mundo fala ao mesmo tempo. Isso é muito associado, né, com o jeito negro de ser, o jeito africano de ser, o jeito de dançar. Né? Tem muitas igrejas que têm muitas semelhanças, né, inclusive a maneira como dança, de muitas gírias, por exemplo, das religiões de matriz africana. Tem uma música, um hino de vocês que fala até... Marquinhos Gomes, eu acho. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Como é que se manifesta o sobrenatural aqui? Ah, o poder de Deus. Essa mesa aí é mistério. O pessoal bota a foto aí, bota a roupa, e recebe porta aberta, e recebe calça na justiça, e marido volta para casa, e o povo conta testemunho. Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo que não seja da igreja? Pode usar. A partir do momento que a gente crê e abre o coração, o Senhor, Ele usa. O Senhor pode usar pessoas para abençoar uma pessoa. Eu senti no coração de dar uma cesta básica para o irmão. O Senhor está usando. Independente eu seja de alguma denominação. Mas para fazer revelações, Já é um processo, entendeu? Uma intimidade mais profunda. quem é que faz revelações normalmente? São manifestação do Espírito Santo. São pessoas que têm dom de revelação. Como é que acontece para você? Como você diferencia de um conselho nesse momento e de uma revelação? Quando é conselho, é algo que já é sobre mim. É algo que eu estava preparada. Eu passei por isso, eu estudei para isso, ou eu passei por algo parecido. Deus te usando, você não sabe como vai fazer, mas quando você vê, tá feito. Porque não vem de você, vem de Deus. E isso que é maravilhoso, porque as coisas que Deus faz, você para. Eu fico até emocionada, porque Deus ele é muito maravilhoso. Você passa e você não consegue explicar como você passou. E você olha e fala assim, foi Deus.
Quando você vê pessoas falando, né, contra igrejas periféricas, que tem vários tipos de manifestações, como falar em línguas, como ter revelações, falando de forma pejorativa, com preconceito, o que você pensa, o que você sente? Somos pessoas diferentes. Se somos Sim. pessoas diferentes, nós vamos frequentar lugares diferentes. Tem pessoas que não vão se sentir bem aqui. O mais importante é que o amor seja ministrado. Porque o amor, ele prega o que palavra nenhuma vai pregar. Porque o Senhor, Ele quer trabalhar na tua vida, Ele quer trabalhar na minha vida nessa noite. O fato de ser uma pastora, mulher, à frente da igreja. Eles falam que não está na Bíblia, pastora, o rótulo de pastora, né? Mas eu não esquento a cabeça com isso, não. Porque quando eu fui consagrada de pastora, realmente eu não queria. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, veio. E assim, independente do rótulo, pastora, missionária, seja lá o que for, a gente faz a obra. E é uma pastora negra. Sim. Isso também pesa? Pesa, porque o racismo está aí, né? O racismo está aí, não só aqui, mas em todo lugar. Né? Um dia eu estava no hospital trabalhando e ali a paciente, ela virou para mim e falou assim, vai ali, vai limpar o chão ali, ó. Aí a minha enfermeira veio e falou assim, não, mas ela não é faxineira. Ah, mas eu pensei que era, porque é negra. Entendeu? A gente sofre preconceito em tudo quanto é tipo de lugar. A presença da mulher evangélica no universo evangélico brasileiro, ela é muito forte, muito significativa, né? Em muitas periferias, inclusive, elas carregam realmente as igrejas nas costas, que é quem faz grande parte, né, do trabalho, que vai desde a cantina, a faxina, as ações sociais da igreja. Uma mulher evangélica negra e periférica. Esse seria um retrato da igreja pentecostal no Brasil. Os dias a qual que olhamos... Aqui dentro da igreja hoje, atualmente, eu sou missionária. Fui consagrada, completou 1 ano. O que faz uma missionária? Levar a palavra, impulsionar, trazer pessoas para o reino, ajudar aqueles que estão em situações de rua, aqueles que a sociedade faz questão de passar direto e fingir que não vê. Você não conseguiu por você. O que você faz aqui? Eu sou diaconisa. E o que faz a diaconisa? Serve. O que for necessário, o papel do diaconato é esse, é servir. Tá aqui para servir. Se precisar de uma ajuda de uma oração, se precisar de uma ajuda na limpeza, se precisar de uma ajuda na Santa Ceia, a função do diácono é essa, é servir. Neopentecostal, enquanto grupamento religioso, ele praticamente não existe, né? Ele é uma formação, uma categoria sociológica que foi aprendida, né, sai dos pesquisadores e vai para a imprensa, vai para a mídia, vai para o senso comum, mas ele é só uma forma de explicar as diversas fases do pentecostalismo, né, no Brasil. Você tem um movimento pentecostal que vem para o Brasil ali na década de 10, e ele tem fases distintas. Então, você tem aquilo que a gente chama de pentecostalismo clássico, né, que é aquele que vem diretamente vinculado dos Estados Unidos, que os evangélicos chamam de avivamento, e você tem a chegada do pentecostalismo no Brasil. Então, seria um pentecostalismo clássico, onde está a Assembleia de Deus, né? Ela é meio que um símbolo dessa fase do pentecostalismo no Brasil. Aí você tem um segundo momento do pentecostalismo no Brasil, que está muito vinculado ao uso dos meios de comunicação, né? Sobretudo das rádios. Você tem diversas igrejas pentecostais que surgem e crescem a partir desse vínculo, né, dos seus pastores, suas lideranças com a comunicação de rádio. E você teria essa terceira fase, que está muito associada com a famosa teologia da prosperidade, que é inclusive uma postura mais agressiva, né, na presença social. Aí você vai ter a Igreja Universal, né, do Reino de Deus, que tem um embate mais direto com a coisa desse apelo, né, dos demônios, da batalha espiritual e etc. Isso é significativamente muito diferente do que era o pentecostalismo clássico, essa segunda onda, mais agressivo, mais direto. Então ele chama isso de neopentecostal. Em nome de Jesus, amém. Independente de religião, nós temos que ter amor, né? Porque se a gente não ama o nosso próximo, se eu não amo meu irmão que eu estou vendo, eu nunca vou amar Jesus que eu não vejo. E aqui vidas são transformadas através do amor. Você
é o primeiro pastor negro ou outros Primeiro pastores? pastor negro da história da Primeira do Rio sou eu. Como você se sente? É uma alegria muito grande para mim e uma responsabilidade também muito grande. A fé, ela tem que se manifestar na história. Ela não é algo etéreo, abstrato. E a fé tem que produzir transformação social e justiça social. Pastor, que coisa linda a sua igreja. Muito prazer, linda. prazer. Seja muito bem-vinda, viu? Muito Prazer obrigada, grande receber muito vocês da obrigada. TV Brasil aqui entre nós. Muito obrigada, pastor. Que coisa linda e suntuosa essa O igreja. santuário foi inaugurado no dia 1º de janeiro de 1928. Portanto, este ano completamos com esse santuário 96 anos. É a igreja batista mais antiga, então, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, a mais antiga. Primeira igreja batista do Rio de Janeiro. A gente vai entrando e conversando, pode Tá ser bom. assim, né? Eu tenho visto templos grandes, outros bem pequenininhos. Mas esse daqui é enorme. Quantas pessoas frequentam um culto aqui? Então, a membresia da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, ela está com 2.200 membros, mais ou menos 1.400 que nós chamamos de ativos, de acordo com a Secretaria da Igreja. E nós podemos ter aqui num culto matutino, que é o nosso culto principal, às 10 da manhã, de 500 a 700 pessoas. 700 pessoas em um culto. Exatamente. Já vi que tem muita história aqui. Sabe o que a Muita gente vai história. fazer? A gente vai subir, sentar num cantinho ali e bom. passar a tarde conversando. Vamos sim, Então, vamos lá. O senhor é o primeiro pastor negro ou outros Primeiro pastores? pastor negro da história da Primeira do Rio sou eu. Como você se sente? É uma alegria, com certeza, fazer parte dessa história. E eu sei que muitas pessoas também ficam felizes por essa inclusão que a igreja faz, de aceitação, de percepção de que há pessoas de valor e com capacidade de conduzi-la em todas as raças. Então, é uma alegria muito grande para mim e uma responsabilidade também muito grande. Você vem de uma família evangélica? Sim, eu acho que 80% da família é cristão. E já do meu pai, nem todos. E você também? Evangélico, todos. Todos Parte evangélicos. de Já mãe, parte vem, de é pai. pai de mãe e pai de pai. E a pretensão era construir uma família Gigantesca, numerosa? A gente nunca falou sobre isso, né? Não, Nunca foi um assunto. Até porque eu tinha muitas questões de saúde, então eu nunca criei muita expectativa. Esse fato de você ter uma dificuldade em engravidar e ter uma família numerosa também te toca espiritualmente. Totalmente. É. Dá o brilho nos olhos, sabe? Fortalece, Sabe? né? É, muito. Fortalece. Essa igreja batista que estamos é uma igreja clássica. As igrejas evangélicas clássicas são históricas, como as luteranas, batistas, presbiterianas, metodistas e episcopais. A Igreja Batista surge nos arredores de Londres, ainda no século XVII, com a Reforma Protestante, quando se questiona o monopólio da fé pela Igreja Católica. A Igreja Batista nos Estados Unidos é uma igreja preta. Como é que é a igreja aqui? A nossa igreja aqui, embora organizada por norte-americanos, é uma igreja que tem também na sua história negros. O primeiro diácono negro da nossa igreja era um escravo alforriado. A nossa igreja, naturalmente, ela assumiu costumes da brasilidade de integração entre as raças na sua membresia. Eu não
pude deixar de reparar que dos 6 pastores que estiveram aqui à frente dessa igreja, nenhuma mulher esteve à frente. Como é que funciona essa liderança feminina dentro da Igreja Batista? Dentro do Brasil, nós temos praticamente 3 grupos de batistas. A maior convenção é a Convenção Batista Brasileira. Depois nós temos também a Convenção Batista Nacional e também grupo de igrejas batistas independentes. Os batistas da Convenção Batista Brasileira, as igrejas funcionam e se administram individualmente e internamente. Se juntam e cooperam, mas é uma cooperação voluntária. Nesse caso de ordenação ao Ministério Pastoral de Mulheres, a denominação Convenção Batista Brasileira decidiu que isso era uma deliberação das igrejas individualmente. A Igreja Batista no Rio de Janeiro aprovou filiar mulheres ao seu rol de pastores. Você conhece muitas pastoras dentro da Igreja Batista? Relativamente ao número de homens, poucas. Mas estão ativas, envolvidas com o trabalho e procurando fazer aquilo que é a vontade do Senhor para elas. Senti a vocação do ministério pastoral mesmo antes de ser batizado nas águas. Essas igrejas tradicionais, né, presbiterianas, metodistas, muitas batistas, sobretudo igrejas que têm uma inclinação calvinista, né, ligada ao João Calvino, elas são inclusive ainda muito rígidas com relação às mulheres serem pastoras, por exemplo. Né? Algumas delas a mulher não pode sequer cursar fazer um curso superior de teologia, né? Porque ela não vai avançar na instituição, é meio que uma perda de tempo. De que Deus ouve e atende às orações daqueles que clamam. Pastor, a gente já visitou umas igrejas independentes. As pessoas têm ali no corpo, muito presente ao culto, então de dançar, de receber o Espírito Santo, de falar em línguas. E a gente tem que ver muitas diferenças. Então, queria entender como funciona aqui, como é que é a dinâmica do culto. A nossa igreja batista é uma igreja chamada tradicional, conservadora. Então, os cultos dela não têm essa dinâmica de interpretar a ação do Espírito Santo com esses tipos de atividades. No que diz respeito à pessoa do Espírito Santo e ao dom de línguas, a concepção dos batistas é que essa experiência que é narrada em Atos capítulo 2 foi uma experiência ocorrida naquela ocasião, mas que não se repete. O que se trata de respeito às múltiplas ideias de mundo, e aí eu também falo das orientações sexuais das pessoas, das opções políticas, como é que se lida com essas diferenças? Nossa igreja tem as suas convicções a partir das Escrituras Sagradas. Todas as pessoas são muito bem-vindas para assistir os nossos cultos, as nossas atividades, sem nenhum tipo de dificuldade ou restrição. Isso é algo comum para nós. Deus ama a todas as pessoas. Agora, a questão de aceitação de práticas para se tornar membro da igreja, existem outras limitações que são nossas convicções, que não são convicções de nenhum tipo de conceito prévio, equivocado, mas a partir daquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas, estão estabelecidas as nossas convicções. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Vocês costumam, para ir fim de semana para a igreja, fazer como os americanos fazem, escolher a melhor roupa? Ah, sim, né? Acho que todo mundo faz isso. Todo crente faz isso. Tem o guarda-roupa de casa e o guarda-roupa da igreja. Ah, tem 2 guarda-roupas? Não tem, não, mas é sentido figurado. As roupas de casa deixam na gaveta e as roupas boas deixam na igreja. As roupas boas são para a igreja. Isso, sempre. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. O que vocês sonham para os filhos de vocês? Fazer com que eles entendam que eles precisam ser imagem e semelhança de Cristo. Para mim, já basta. Porque quando a gente tem a plena consciência de que eu sou imagem e semelhança de Cristo, acabou, tudo vai fluir na minha vida. Senhor, fiel a mim.
Essa é uma igreja das mais imponentes que eu visitei nessas gravações todas. Essa é a igreja batista mais antiga do Rio de Janeiro. Em 1960, a gente tem aí uma certa fragmentação e dessa denominação batista é que saem algumas das igrejas independentes no Brasil. E assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, e todo o povo de Deus diga amém. Amém, que Deus abençoe. Nessas nossas andanças pelas periferias do Brasil e pelos grandes centros urbanos, tem uma coisa que é muito perceptível, que é a forma como as muitas igrejas evangélicas ou os muitos templos se espalham pelo país de maneira muito orgânica. E a gente consegue ver pequenas igrejas numa rua super movimentada e barulhenta como essa aqui do Rio de Janeiro, que é uma portinha, mas que está aqui se fazendo presente porque eles têm estrategicamente essa ideia de contemplar todos os espaços. Eu nasci no lar cristão, como falam, né? E sempre estive envolvido com a igreja, desde sempre. Com os 13 para 15 anos me afastei um pouco, mas retornei. E isso fez com que cada vez mais eu compreendesse que a igreja pode ser um espaço como uma agência de justiça, uma agência de libertação. Isso me fez ir para o seminário, estudar teologia, depois fazer filosofia, história e outras coisas mais, mas sempre me preocupando sobre a igreja, refletindo sobre a presença da igreja no país. É interessante, pastor, quando o senhor fala em estudo, porque dentro das denominações evangélicas, a gente percebe que existe ali uma igreja que é muito mais intelectualizada, muito mais ligada à academia. Existe aquela igreja que está muito mais próxima da vivência. E eu estou colocando aqui numa linguagem simples. Queria que o senhor falasse sobre, dentro desse guarda-chuva, essa sua igreja e essa proximidade com a parte mais intelectualizada. Então, a minha igreja é um mesclado, porque a Igreja Batista, ela surge no país entre os mais pobres. Então, ela busca a intelectualidade, sim, mas ela também se aproxima dos mais pobres. Já as igrejas pentecostais são, sim, essas igrejas mais de vivência, mais de experiência. Tem uma expressão que a gente usa, chave hermenêutica. A chave hermenêutica da igreja pentecostal é a experiência do indivíduo. Já as igrejas históricas, não. É o estudo, é a compreensão da letra. Então, a Igreja Batista que eu faço parte é uma igreja de negros, sobretudo, e é uma igreja que busca essa vivência, mas também o estudo, a intelectualidade. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para esse casal como igreja do Senhor, pedindo as bênçãos sobre essas vidas. Yes, church, let's pray for them. Que o Senhor sobre ti May God upon you levante o seu rosto bring your chin up e te dê a paz. and give you peace. Amém. Amen. Amém. Amen. Cantemos. O que a igreja dos Estados Unidos traz de experiência e de influência na igreja brasileira? Nós nos encontramos aqui, a nossa igreja brasileira, com a Igreja Batista Ebenezer, e entendemos que as nossas teologias estão muito próximas. Busca os direitos humanos, busca a igualdade racial, sobretudo. A Igreja Batista Ebenezer foi a igreja pastoreada por Martin Luther King. E essa igreja tem uma força muito grande nos Estados Unidos e a própria história de Luther King e toda a sua família. Essa igreja americana tem nos ajudado a ver que a fé ela tem que se manifestar na história. Ela não é algo etéreo, abstrato. Ela não é simplesmente uma coisa individual, mas ela é coletiva. E a fé tem que produzir transformação social e justiça social.
Justiça social é parte da essência da Igreja Batista Ebenezer, porque ela está ligada à libertação dos africanos que foram escravizados. Tudo isso exige uma luta e um ativismo sólidos. E a Igreja Negra precisa ser uma parceira das comunidades que buscam mudar suas condições materiais. So, your faith is the why. Então, a sua fé é o porquê. O que seria um evangélico mais progressista? Progressista é de alguma noção que se aproxima, né, consciente ou inconsciente, de uma perspectiva mais democrática, mais em defesa dos direitos humanos, mais em respeito às liberdades individuais, mais em respeito à diversidade e à pluralidade da sociedade. Quando o assunto é justiça social e que resposta a igreja oferece, não há separação na Igreja Negra entre igreja e Estado. Se é nossa responsabilidade cuidar do que Deus nos deu, é nosso direito, é nosso propósito e razão desempenhar um papel na humanidade. Essa proximidade física com as pessoas estabelece uma conexão, e muitas vezes não só de apoio espiritual, mas de toda a ordem social. É um sentimento de pertença que faz com que o indivíduo que fora na sociedade, às vezes, ele não é considerado. A senhora que é cozinheira, que é empregada doméstica, na igreja ela é diaconisa, ela é líder das mulheres, ela tem voz. Isso é extraordinário. E a igreja é o lugar onde as pessoas criam redes de solidariedade. A gente percebe muitas diferenças nos cultos, né? Igrejas que se manifestam com o corpo. Me perdoe, mas tem igrejas mais barulhentas e igrejas menos barulhentas. Queria que o senhor me dissesse por que a gente tem tanta diferença nesses cultos? Essa é uma pergunta maravilhosa. Essa africanidade que tem nas religiões de matriz africanas também tem nas igrejas evangélicas. E nessa africanidade, a utilização do corpo, o cântico, as expressões, são muito dessa, eu chamo de reminiscência dessa africanidade que nós recebemos dos africanos que vieram escravizados para esse país. Quando você vai num lugar onde é mais central, você vê algumas denominações mais históricas e europeias, elas são mais contidas. A minha igreja, particularmente, ela é um pouquinho diferente, porque a gente canta samba, a gente canta forró, e a gente acha que o nosso corpo é expressão de adoração também. Irmãos da Ebenezer, por favor, fiquem em pé para que vocês sejam reconhecidos. Vamos louvar a Deus pela vida desses irmãos que estão aqui conosco hoje. Do ponto de vista do culto, qual é a diferença entre as duas igrejas no Brasil e nos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma história bastante interessante, né? Porque existe uma tradição evangélica que estava presente na colonização inglesa, e é por isso quando essas pessoas escravizadas, né, que viviam principalmente nos campos no sul dos Estados Unidos, eles cresceram, eles tiveram as suas vidas inspiradas pela experiência evangélica, batista, presbiteriana, e na medida que eles eram excluídos, né, dos poderes de decisão, por exemplo, nas congregações, eles criaram as suas próprias igrejas, e daí nasceu a igreja afro-americana. A experiência brasileira é diferente porque o movimento evangélico no Brasil ele é muito mais recente, digamos assim, com relação à sua força, com o número de igrejas que cresceu a partir do final do século XIX, início do século XX, mas os processos de utilização da religião através da fé como instrumento de luta, eles são muito similares.
Aqui no Brasil, boa parte das igrejas evangélicas são formadas por mulheres negras. Isso fez diferença na escolha de vocês? Me sinto bastante encorajada, mais uma vez, pela determinação ferrenha das mulheres negras do Brasil em sua luta internacional pela justiça racial, com forte senso de fé. Do you believe it this morning? No matter how it looks, no matter what you're going through, no matter what you're facing. O que é a teologia negra? A teologia negra é um movimento feito por teólogos e pessoas cristãs, evangélicas, negras, que ousaram pensar Deus e teologia a partir da perspectiva do povo negro e do continente africano. Quer dizer, por um lado, você tem uma teologia hegemônica que olha para o continente africano como um lugar inferior, que precisa ser redimido, seja pela colonização, seja pela ocupação, por esse ideário ocidental, evangélico, branco, né, cristão, o eurocristianismo, como dizia Lélia Gonzalez. Você tinha essa perspectiva. A teologia negra, ou os teólogos negros vão dizer não, existe uma aproximação do contexto e da realidade de história do povo africano com o Deus que é narrado na Bíblia. Deus é maior, maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Por que o Brasil? Why not Brazil? Reconhecemos que os negros estão sofrendo da mesma forma que os afro-americanos sofrem nos Estados Unidos. Estamos ligados pela opressão. Gostamos de achar formas de construir e fortalecer uma comunidade de mútuo apoio. Em nome de Jesus. In Jesus' name we pray. Amém. Amen. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. Em 2020, 12,4 milhões de jovens entre 16 e 24 anos se declararam evangélicos e 13,7 milhões católicos. Se levarmos em conta que a proporção de católicos ainda é maior que de evangélicos, em poucas décadas poderemos ter também uma maioria evangélica entre os jovens, na medida que essa é a religião que mais cresce em número de fiéis. Entre os jovens evangélicos, a maioria faz parte das classes mais pobres e é filiada às igrejas pentecostais. Eu recebi aqui nos estúdios da TV Brasil 3 jovens que fazem parte de um grupo chamado Novas Narrativas, um grupo que é ativo nas redes sociais. Eles estão longe de falar por e para todos os jovens evangélicos. Uma prova de que estamos falando para um universo plural, ativo e pulsante que tem na Bíblia um norte. Vamos então começar a nossa conversa. Tá muito legal, muito bom aqui nossa pré-conversa, mas agora vamos valendo. O que é e qual é o objetivo do Novas Narrativas Evangélicas? O Novas surge a partir de um encontro que aconteceu em 2021 e reuniu diversas lideranças evangélicas de vários cantos do Brasil. O Novas, hoje, a gente se define como um movimento que quer construir espiritualidades plurais para gerar transformação social. Nós somos pessoas criadas nas igrejas ou que se converteram ao evangelho, que começaram a discordar de muita coisa que a gente via dentro das igrejas, de racismo, de homofobia, de machismo, que nós enfrentamos enquanto indivíduos e que, mesmo saindo das estruturas das instituições, a gente quer conservar a nossa fé. Alguém já te perguntou se esse é um movimento espiritual ou político? Não tem como a gente exercer nossa espiritualidade sem pensar no outro, sem pensar na gente mesmo, na nossa dignidade e em como a gente consegue facilitar a vida do outro
com o que a gente tem de opções, né? E a política é o que a gente tem de opção também para isso. A gente é espiritual, porque esse chamado a gente entende que é um chamado de Cristo e também é muito político, né? Porque a gente acredita que isso é a nossa forma de existir no mundo. Tudo é político, né? E o nosso objetivo hoje é combater esse fundamentalismo religioso que a gente viu crescer no Brasil nesses últimos anos. O que você chama de fundamentalismo religioso? É uma forma de você ler o Evangelho, de você ler as Escrituras. É uma forma de você perceber esse texto que faz com que você acredite que ele precisa ser vivido de forma literal, de que não há texto escrito para um contexto. Em que momento vocês se sentiram pertencentes também à igreja evangélica com a narrativa de vocês ou as novas narrativas? O que aconteceu é que a gente perdeu esse espaço, né? Por ser quem nós fomos convidados a nos retirar, né? Se não excluídos diretamente por uma figura pastoral, por conta de entender como a igreja funcionava. Então, o que a gente vem construindo é esse senso de pertencimento. Como é que vocês exercem a espiritualidade agora? Eu acredito que a minha espiritualidade é também a minha forma de lutar contra a mudança climática, por exemplo, lutar contra o racismo. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo outras formas de ser igreja, né? A igreja sou eu. Tem muito mais a ver com o que eu faço com esse entendimento, assim, se eu sou igreja com o próximo, se eu me importo com o próximo, sabe? Por que vocês acham que a fé evangélica é a que mais cresce no Brasil nesse momento? Parte do que fica difícil para entender de quem está de fora é do quanto a igreja evangélica oferece para essas pessoas comunidade, família, desenvolvimento pessoal, num nível em que algumas pessoas não poderiam ter em nenhum outro lugar. Na igreja você consegue fazer amigo, você tem uma irmãzinha de oração que vai orar por você, vai te falar todo domingo que ela orou por você. E a gente tem que dizer que a igreja evangélica está em lugares onde a gente não tem outros aparelhos sociais que deem a essas pessoas outras possibilidades, assim. Não tem cinema, não tem teatro, não tem shopping, não tem um monte de coisa, mas tem igreja. Em contrapartida, o que você dá? É a mente e o coração, você vende sua alma. Não, você dá muito trabalho, né? Você muito. vende sua força, você vende sua energia, você deposita seu dinheiro também. Seu coração, sua disponibilidade, seu casamento, sua família. Porque você também começa a viver em prol daquelas pessoas, né? Vocês aqui são ultramodernos. Sabem fazer podcast, são podcasters. Como é que é essa forma de evangelizar e também utilizar as redes sociais? O que a gente está fazendo é mostrando qual é o nosso estilo de vida, como é que a gente constrói a nossa espiritualidade, como a gente se sente agora vivendo essa espiritualidade a partir da experiência nesse nosso corpo. Uma ferramenta muito importante para a gente nas redes é estabelecer o que a gente acredita ou não também, assim, e deixar isso aberto para todo mundo. E aí a gente vai ter hate, a gente vai ter gente que nossa, eu nunca ouvi falar disso, me conta mais. Evangelho é boa nova, boa notícia. E isso Novas faz, assim, acho que tudo que a gente faz é criar boas notícias para as pessoas. Vocês falaram de uma música significativa que lembra tempos de vocês e vocês cantam juntos. E aí, é claro, que você já sabe o que eu vou pedir, né? Olha só. Eu vou pedir pra gente cantar uma música que relembre muito, que toque muito esse momento de vocês. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem eu sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço sem você. Eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém. Pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim. E descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Ai, gente, que lindo! Eu que fiquei emocionada, tu vai ficar, que lindo! Caramba, a gente sentiu
entrega dotes Pois bacanas. é. Pediu aqui, ó, no improviso, hein? Nossa, Todo mundo já foi da equipe de louvor aqui. É verdade. Todo mundo já foi da equipe de louvor. Maravilhosos. Gente, é isso. Era o nosso papo. Eu agradeço demais. Muito obrigada.